Olá, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Para o quadro Opinião de hoje, nós vamos discutir as tipificações penais dos crimes de racismo. Nós temos ouvido falar na imprensa muito sobre houve crime de racismo por conta de casos que ocorreram recentemente, por exemplo, dos meninos Mateus entregadores de aplicativo, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. Em ambos os casos, ocorreu crime de racismo, mas ocorreram tipificações penais distintas. E eu preciso esclarecer quais foram esses crimes que aconteceram para que a população se sinta empoderada, conhecendo a legislação, para mobilizar a polícia, o Ministério Público e o Judiciário na persecução crimes em relação às pessoas que cometem crimes de racismo no Brasil. Esse caso do rapaz de Valinhos, que foi fazer uma entrega num condomínio fechado e foi extremamente ofendido por uma pessoa dentro desse condomínio, por exemplo, nós estamos diante do crime de injúria racial. Esse crime é previsto no Código Penal na parte especial. O que é o crime de injúria, professor? O crime de injúria é xingar, é ofender alguém na sua dignidade, no seu decoro. Ele atinge como objetividade jurídica, como bem jurídico tutelado, a honra subjetiva, a honra íntima da vítima. Então, para que haja o crime, a pessoa vitimada precisa se sentir ofendida. Basta isso. Por isso, via de regra, quando há crime de injúria, a ação penal é privada. Se alguém me xingar, tá, Elise, você é uma tola, e eu quiser que a pessoa seja processada criminalmente, eu devo procurar um advogado ou uma advogada para que ele ou ela ingresse com uma ação penal privada, uma queixa-crime perante o judiciário para ver a persecução crimes. Mas no caso de injúria racial, que está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. É uma forma qualificada de injúria, é injúria qualificada. E qual é a qualificadora do parágrafo 3º? É justamente ofender alguém em razão de sua raça, origem, etnia, orientação religiosa. É um xingamento racista, por assim dizer, resumindo. Então, nesse caso, se você for xingado ou xingada por uma conotação racista, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. O que isso quer dizer? O titular da ação é o Ministério Público, é ele que vai oferecer a denúncia para que comece a ação penal. Mas isso só acontece com uma condição de procedibilidade, que é a vítima dizer: eu quero que o réu seja processado criminalmente. Em ambos os casos, é interessante consultar um advogado ou uma advogada. No primeiro, aí, em que você tem uma injúria racial, obviamente, de ação penal privada, que não é, uma injúria que não é racial, uma injúria de ação penal privada, você tem que procurar um advogado, você tem que contratar um advogado ou uma advogada para intentar a queixa-crime. No caso de injúria racial, você não precisa de um advogado ou de uma advogada. O procedimento padrão é ir à polícia, fazer um boletim de ocorrência, esperar que a polícia indicie o acusado e remeta os autos de inquérito policial ao Ministério Público e que o promotor ou a promotora responsável ingressem com a denúncia, ofereçam denúncia para iniciar a ação penal. Por que é importante ter um advogado ou uma advogada? Porque supõe que a polícia nada faça diante do seu boletim de ocorrência. O advogado ou advogada pode entrar com um requerimento para uma instauração de inquérito policial, inclusive diretamente para o magistrado, para que ele requeira ao delegado que inicie as investigações policiais. Ou, se preferir, pode encaminhar ao Ministério Público ou diretamente ao delegado de polícia responsável. Então, a advocacia tem um papel crucial. No momento da oferta da denúncia, quando o Ministério Público começar a ação penal por injúria racial, você ainda pode ter um advogado ou uma advogada para fazer o acompanhamento do processo na qualidade de assistente de acusação.
Então, é interessante, sim, procurar um advogado ou uma advogada em qualquer das hipóteses. Se você não tiver condições financeiras, procure a Defensoria Pública. Na pior das hipóteses, se você não quiser procurar um advogado ou uma advogada, pelo menos vá à polícia e registre o boletim de ocorrência se você se sentiu ofendida ou ofendida em decorrência aí de ofensas diretamente racistas ligadas à questão racial. Agora, crimes diferentes ocorrem, como, por exemplo, no caso do menino Mateus do Rio de Janeiro, que foi trocar um relógio que comprou para o seu pai e foi violentado, coagido por dois homens que se apresentaram como representantes da segurança do shopping e depois o próprio shopping declarou que eles prestavam consultoria de segurança para o estabelecimento comercial. Nesse caso, nós falamos, houve crime de racismo. Mas o que é o racismo? Os tipos penais de racismo estão previstos na Lei 7716 de 1989. É nessa lei que estão os tipos penais, os crimes de racismo especificamente tratados aqui no Brasil. Por exemplo, no artigo 2º dessa lei, nós temos um crime relativo a impossibilitar que uma pessoa aprovada em concurso público ou que cumpra todos os requisitos para nomeação na administração direta, indireta ou concessionárias do serviço público, para que essa pessoa não possa exercer o cargo ou função por conta de questões racistas, raciais, por exemplo, com uma pena de reclusão alta de 2 a 5 anos. Nós temos isso é no artigo 3º dessa lei, o artigo 2º foi vetado. Nós temos, por exemplo, no artigo 4º, um outro tratamento que é quando você obsta emprego em empresa privada para pessoas em decorrência da sua raça, etnia, por uma questão racista, para equiparar as empresas privadas à administração pública, direta ou indireta. E nesse caso, se você impede que a pessoa trabalhe por ser negra, ou manda ela embora por ser negra, por exemplo, a pena também é altíssima para o crime, a mesma pena, reclusão de 2 a 5 anos. No caso do menino Mateus, lá no Rio de Janeiro, ele foi vítima do crime previsto no artigo 5º dessa mesma lei, que é você impedir aí, recusar ou impedir acesso, atendimento a estabelecimento comercial em razão da pessoa ser negra, recusando-se a atender essa pessoa como consumidor, aceitá-la como cliente ou como comprador. Nesse caso, nós temos uma pena aí de reclusão de 1 a 3 anos. A pena para injúria racial, o crime do qual nós falamos que está lá no Código Penal, também vai até 3 anos. São penas altas e não se enquadram, portanto, esses crimes nas previsões da Lei 9.099, que é a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. São crimes de médio potencial ofensivo e vão ser processados regularmente, por isso o boletim de ocorrência. Então, se você for vítima de algum crime de racismo previsto na Lei 7716 de 89, dê uma olhadinha nos tipos penais dessa lei, aí você vai também procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque todos esses crimes também são de ação penal pública e, nesse caso, incondicionada. Aí a vítima nem precisa dizer que quer a persecução crimes, porque entende o nosso sistema penal que esses crimes eles não são apenas contra a honra, não ofendem só a pessoa que foi tratada com racismo, mas eles ofendem toda a sociedade, a ordem democrática, porque nenhuma sociedade, nenhum povo civilizado pode conviver com práticas de racismo. Então, nesse caso, você vai até a polícia e lavra um boletim de ocorrência. Como eu disse anteriormente, é sempre interessante consultar um advogado ou uma advogada, porque se houver recusa da polícia em dar prosseguimento ao feito, o advogado ou a advogada pode entrar com requerimento para instauração de inquérito policial e, no decorrer da ação penal, ainda que o titular seja o Ministério Público, um promotor ou uma promotora, no caso, você pode ter um advogado ou uma advogada para atuar como assistente de acusação. De qualquer forma, se você sofrer qualquer uma dessas violências, não deixe de procurar a polícia e lavrar o seu boletim de ocorrência. No caso daquele rapaz Mateus do Rio de Janeiro, por exemplo, houve mais crimes que eu identifico tipificados pelas imagens. Claro que precisa de investigação. Para mim, houve crime de lesão corporal, de constrangimento ilegal, além do crime de racismo,
e talvez o crime de abuso de autoridade, porque aqueles sujeitos se colocaram como autoridades policiais e investidos supostamente dessa autoridade é que perpetraram aqueles atos bárbaros de violência. Então, eles foram aí indiciados, não foram indiciados pelo constrangimento ilegal, pelo que eu soube, foram indiciados pela lesão corporal, abuso de autoridade e esse crime de racismo. Imagino que seja o crime tipificado no artigo 5º da Lei 7716 de 89. De toda maneira, como a titularidade da ação penal é do Ministério Público, é o Ministério Público que vai decidir quais os tipos penais vai imputar a esses acusados na denúncia e se vai ou não vai oferecer a denúncia. Essa titularidade é do Ministério Público. E, professora, e se o Ministério Público não quiser denunciar e não fizer nada? Nós ficamos completamente reféns? Só ele pode fazer isso? Não. Aí entra novamente também a importância de procurar um advogado ou uma advogada. Se o Ministério Público, no prazo legal, não oferece denúncia, nem pede o arquivamento do feito, você pode entrar com uma queixa-crime substitutiva, que é uma ação penal privada subsidiária da ação pública. Isso também é possível. Por isso é sempre interessante consultar um profissional, consulte sempre uma advogada, né? Preferencialmente uma advogada, ou um advogado, claro, algum colega bastante competente para a matéria. No caso da juíza do Paraná, que na sua sentença mencionou a questão racial, provando que os argumentos lombrosianos racistas, para a caracterização do que é a personalidade criminosa, do que é o tipo criminoso, não desapareceram no século XIX. Nós temos um judiciário extremamente racista ainda, e que esse tipo de coisa aparece em sentenças. Nesse caso, infelizmente, essa juíza não cometeu nenhum crime, nenhum fato tipificado como racismo no nosso Código Penal ou na legislação penal especial, como é o caso da Lei 7716. Mas a sua sentença pode, obviamente, ser anulada, porque rompeu com todas as estruturas de legalidade. Na dosimetria de pena do artigo 59 da parte geral do Código Penal, não pode jamais o juiz ou a juíza, a magistrada, avaliar a raça do indivíduo como um pressuposto de aferição de culpabilidade para aumentar a pena, porque isso é completamente contrário com o sistema da Constituição de 1988. E, aliás, é contrário com todos os princípios que orientam o Poder Judiciário a partir da Constituição de 88 e a lei orgânica da magistratura. Então, essa magistrada, além de ter a sua decisão anulada, deve ser objeto, deve ser perseguida em processo administrativo disciplinar, porque rompeu com todos os princípios éticos da administração pública, do judiciário, da magistratura, com tudo que deve orientar a magistratura numa ordem do Estado de Direito e de um Estado democrático, como é o nosso caso pela Constituição de 88. Então, ela deveria ser submetida a processo administrativo disciplinar após sindicância, inclusive podendo culminar na pena de demissão do serviço público. Nós sabemos que, geralmente, a maior pena que se dá aos magistrados no Brasil é a aposentadoria compulsória. Então, imaginemos aí que, na hipótese mais drástica, será isso que vai acontecer a ela. Vamos acompanhar e vamos aguardar. Mas o que eu gostaria de deixar nesse vídeo é esse recado de que, se você sofreu racismo, você deve procurar a polícia. Se você tiver condições financeiras, procurar um advogado ou uma advogada, ou procurar a Defensoria Pública da sua cidade, que oferece assistência advocatícia gratuita para todos e para todas. Não deixe também de denunciar os crimes de racismo quando você for testemunha, quando você presenciar esse crime, mesmo que você não seja uma pessoa negra. A luta contra o racismo é de todos nós. Temos obrigação, todos e todas, de sermos antirracistas. Essa ferramenta de filmar tem sido muito importante, então não vamos deixar essas condutas aí ao léu, impunes. Vocês sabem que eu não sou punitivista, mas nesse caso, no desenho que a nossa sociedade assimilou, adquiriu, assumiu, é muito importante que nós nos manifestemos e respondamos com contundência a todas essas práticas. Até a próxima!